programa Momento Jurídico está no Hotel Plaza São Rafael, acompanhando a abertura do 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças, uma realização do IBEF-RS. Estamos começando no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Voltamos em seguida, logo após os comerciais. Eu tô procurando um futuro pra mim, você pode me ajudar? Claro! Olha esse, é sensacional. E vende muito, hein? Não, mas não é isso. Não. Agora, esse, eu adoro. Ah, legal, mas eu queria um futuro diferente disso. Diferente mesmo não tem. Agora esse tá com um precinho ótimo. Para ter o futuro do seu jeito, só procurando um especialista. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Vamos conversar com César Salti, que é vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, também presente aqui neste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças. Entre tantos palestrantes, teremos na abertura o ex-ministro e economista Pedro Malan. Que prazer estarmos aqui para acompanhar a abertura deste grande evento, César. É um prazer para todos nós, não só estar com essas personalidades, mas estar com vocês, na realidade, dando cobertura ao nosso evento, a um evento importante do IBEF, onde na noite de hoje e no decorrer do dia de amanhã, a gente vai ter ícones da economia brasileira falando um pouco sobre perspectivas. Sobre esta crise econômica, poderá impactar de algum modo na atividade de seguros de saúde e previdência? Tu sabe, esse é um ponto importante. Amanhã é um dia de reunião de orçamento entre Icatu Holding e Icatu Seguros. E eu estava conversando com a diretoria da companhia hoje, falando sobre isso. Eu não sei se essa crise vai impactar o nosso setor especificamente. A penetração do seguro no Brasil, do seguro de pessoas no Brasil, ela ainda é tão pequena, a gente tem tanto para crescer, que eu acho sim que a crise vai abalar algumas possibilidades, por exemplo, de avançar no que diz respeito à previdência. Mas no que diz respeito especificamente ao seguro de vida, eu tenho dúvida se a gente vai sofrer ou não. Ok. Segundo o anuário Época Negócios, a Icatu Seguros está entre as 5 seguradoras melhores, não é, do Brasil. Parabéns! A gente teve uma série de itens bastante positivos esse ano sendo considerados. Por exemplo, a gente está pela Época como uma das 5 melhores companhias, a gente acabou de ganhar o título de uma das 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil também, obviamente no nosso setor de seguros. É um ano onde a eficiência tem sido a palavra mais orientadora do que efetivamente a expansão. A gente está tentando crescer e conquistar, mas obtendo eficiência. E aí todos esses indicadores, na realidade não mas esse conjunto de indicadores vai nos indicando que a gente está trilhando um caminho positivo. A gente está com um crescimento bastante importante perante o mesmo período do ano passado. Acho que 2015 a gente vai vencer com um nível de sucesso alto e o desafio agora como eu falei, se abster de preconceitos e pensar em 2016, eventualmente se reinventando em algumas frentes, eventualmente se inventando efetivamente, mas na expectativa de sofrer o mínimo possível com o cenário macroeconômico. Bom, este evento com certeza vai ser um sucesso, Porque economia brasileira, expectativas e perspectivas, e os ilustres palestrantes, cumprimentos, parabéns. O evento vai ser um sucesso e eu vou te dizer o seguinte, eu acredito que o evento vai ser um sucesso porque está todo mundo na expectativa. Com a guarda baixa. Está todo mundo querendo fazer uma grande reflexão sobre o Brasil possível de amanhã. Ok, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado por estarem conosco. Obrigada. Ademar Chardon, presidente do IBEF-RS, organizador deste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças, que terá o tema Economia Brasileira, Incertezas e Perspectivas. Grande evento, ilustres palestrantes. Quais são as suas expectativas com relação
Por exemplo, a palestra do ex-ministro Pedro Malan. Muito bem. Este evento ele tem como finalidade despertar o executivo financeiro para o seu papel mais estratégico na gestão das organizações públicas e privadas. A nossa expectativa é de que os palestrantes, que são de extraordinária qualidade, a começar hoje pela palestra do ex-ministro Pedro Malan, dê instrumentos suficientes para uma profunda reflexão a respeito do tema. Pois é, este evento vai debater a economia brasileira, incertezas e expectativas, como eu já falei. Vitória Werneck, Germano Rigoto, enfim, todos estarão falando a respeito. E as expectativas para o ano que vem, para 2016, com relação ao PIB, não é? Que o senhor pode nos fazer assim, uma avaliação das conclusões que serão tiradas a partir desta palestra de hoje? Veja, hoje há uma unanimidade entre os principais economistas, e acredito que será reafirmado pelos economistas que aqui estarão, de que nós teremos mais 3, 4 anos de PIB muito próximo de zero em termos de crescimento e inflação elevada. Isso não é um cenário bom, mas é o nosso cenário atual. E para isso estão aqui os executivos, especialmente os de finanças, para refletir sobre o que nos fez chegar até aqui com este cenário. O que devemos rever daqui para frente na formulação dos nossos cenários, tanto nas organizações públicas quanto nas organizações privadas. Porque o cenário está dado para os próximos 3 anos. Por mais esforço que toda a sociedade brasileira possa fazer, nós teremos 3, 4 anos de crescimento pífio na nossa economia e de dificuldades para a manutenção saudável das nossas empresas. Ok, muito obrigada, um excelente evento. Cumprimentos pela iniciativa de realizá-lo. Muito obrigado a vocês que estão nos prestigiando aqui. Muito obrigada. Vamos conversar com a economista da Icatu Seguros, Vitória Werneck, que será uma das palestrantes deste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças, com o tema Economia Brasileira, Incertezas e Expectativas. Uma satisfação muito grande reencontrá-la aqui em Porto Alegre e agora também como palestrante. Obrigada, muito obrigada. A atual situação da economia brasileira é de estagnação, muito embora o governo tente mascarar a crise. O que a senhora pode nos falar a respeito? Eu não diria que agora, justamente agora, o governo está mascarando a crise. Finalmente resolveu admitir que tem uma crise e que precisa agir. Mas por que demorou tanto tempo a admitir isso, é que a crise virou tão grave como é hoje. Mas eles não estão mascarando, eles estão inclusive admitindo no Orçamento Geral da União que o produto interno bruto deste ano vai cair. Isso não é estagnação, isso é recessão, né? É pior. Exatamente. Na sua avaliação, a explicação para esta crise está na questão estratégica? Não. A minha explicação é vários e vários anos de política econômica equivocada, tá? Que fez com que as contas fiscais virassem um caos total a nível nacional, como também em alguns estados é um problema, tá? E apesar da carga tributária elevadíssima que tem no Brasil, essas receitas não dão para pagar os gastos. Então é necessário fazer uma mudança estrutural nas contas fiscais. Mas se você se refere à estratégia, porque a estratégia seguida no primeiro mandato da presidente Dilma foi uma estratégia errada, eu concordo com você. A pesquisa Focus do Banco Central prevê mais inflação e queda do PIB de 1% em 2016. O que o senhor pode nos falar a respeito? E eu devo falar de que estão bastante certos, que é isto que vai acontecer. O PIB no ano que vem não tem como crescer, vai cair novamente. Após uma queda este ano, será uma queda menor, mas de qualquer maneira será um PIB menor que o deste ano, tá? A queda será de 1%, este ano vai cair algo como 3%. E a inflação, infelizmente,
que vinha sendo ancorada em direção à meta, voltou a subir na expectativa porque o câmbio desvalorizou demais e o câmbio é custo. Ok, muito obrigada, foi um prazer reencontrá-la, um excelente evento. Obrigada para você, obrigada para todos vocês. Vamos conversar com o Ricardo Russovski, presidente da Federação e ex-presidente do IBF-RS, também presente neste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças, que terá como ilustre palestrante na abertura do evento o ex-ministro e economista Pedro Malan. Tudo bem? Que satisfação reencontrá-lo, estarmos aqui acompanhando a abertura deste evento. Não, satisfação é minha, é um prazer e uma honra para a Federação poder estar participando também desse evento. Como tu já disseste, eu já fui presidente dessa casa, o que muito me honrou e ainda me honra como conselheiro. E a Federação hoje, mais uma vez, junto com o IBF, a qual sempre manteve uma forte parceria, e está aqui para assistir a palestra que temos hoje, muita curiosidade em saber o que nosso ex-ministro tem a dizer. Até porque foi através, no governo Fernando Henrique, deste ministro, que se conduziu toda a política de reconstrução, principalmente financeira do nosso país. Um dos desafios do atual governo seria a reforma fiscal para preservar a estabilização do país. O senhor concorda? O que o senhor tem a nos falar sobre este assunto? A reforma fiscal é uma das reformas. O Brasil precisa de muitas reformas. A reforma política, porque a nossa crise institucional hoje é basicamente política. A economia do Brasil está decrescendo em função dos efeitos que o desarranjo político está trazendo para a nossa sociedade. Esta seria a primeira necessidade, reconstruir politicamente os arranjos que são necessários para que a economia possa caminhar, pelo menos em 2016, com mais tranquilidade. Ok, muito obrigada. Um abraço. Prazer recebê-lo novamente. Eu que agradeço aos telespectadores e a vocês por essa oportunidade. Obrigada. Nós vamos aos comerciais e já voltamos acompanhando o segundo dia deste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças. Até já. Eu tô procurando um futuro pra mim, você pode me ajudar? Claro. Olha esse. É sensacional. E vende muito, hein? Não, mas não é isso. Não. Agora, esse. Eu adoro. Ah, legal, mas eu queria um futuro diferente disso. Diferente mesmo não tem. Agora esse tá com um precinho ótimo. Para ter o futuro do seu jeito, só procurando um especialista. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Dando continuidade à nossa cobertura deste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças, vou conversar agora com Alberto Carlos Loman, que é Superintendente Comercial Sul da Icatu Seguros. Tudo bem? Uma satisfação estar te encontrando aqui. Nos fale da importância deste evento, que está tratando de temas relacionados à economia brasileira. Eu acho que é um tema muito importante para o momento, e ainda mais quando o Instituto do porte do IBF traz à tona, né, essa discussão, como foi colocado ontem pelo ministro Malan, onde ele mostra de uma forma que a sociedade não estava acostumada ainda a olhar. Né, porque as notícias vêm para nós colocadas, esse é o panorama, mas ele trouxe o seguinte: está aqui o número e todos nós somos responsáveis. Né? Nós brasileiros sempre deixamos muito, não, quem tem que tomar conta disso tudo é o governo, são os órgãos públicos e eu tenho que trabalhar. Não, o que a gente está vendo hoje aqui pelas palestras, e é um mote muito interessante, onde todos nós somos responsáveis por esse momento. Né? As ações que nós tomarmos agora, ou as ações que nós não tomarmos, elas vão se refletir em algum momento. Então eu estou muito entusiasmado e é uma visão diferente. Nós aqui da Icatu trouxemos praticamente todas as nossas lideranças, né? Trouxemos mais de 30 pessoas, as nossas lideranças aqui do Estado, justamente para a gente entender isso e poder disseminar, né, para toda a sociedade esse momento. Mas, Alberto, como tu estás vendo o mercado segurador diante da atual situação econômica do Brasil? A gente até fala que o mercado de seguros ele ainda não está enxergando isso, ou ainda não chegou com toda a força. Né? O mercado de seguros é um mercado que já
há mais de 5 ou 6 anos, ele cresce 10 vezes. Não pode parar. Não, que ele cresce 10 vezes o que cresce o PIB. Né? Esse ano não tem um PIB negativo e o mercado de seguros deve crescer próximo a 2 dígitos, 11% a 12%. Então é um mercado que vem crescendo. Né? Nós temos ainda um déficit muito grande na nossa área de seguro de vida. O brasileiro ainda tem que criar essa consciência, né? Mas é um mercado em expansão e aí as pessoas estão começando a ver a necessidade. Ótimo. Muito obrigada, foi um grande prazer te receber no Momento Jurídico. Obrigado, bom dia a todos. Vamos conversar com um dos palestrantes deste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças, que é Paulo Rabelo de Castro, doutor em Economia pela Universidade de Chicago. Portanto, um economista, palestrante, com todas as condições de falar a respeito deste tema que está sendo muito debatido, que é a economia brasileira. Incertezas e perspectivas. Sim, incertezas muitas. Aliás, até uma certeza de que não vai melhorar proximamente. E, pelo contrário, estamos diante de um efeito Titanic. Nós estamos ainda com a música tocando, mas com a água entrando dentro dos porões do navio. E se nós não tivermos clareza a respeito desse momento de extrema urgência, nós vamos ser mais uma vez enganados por Brasília. Esse é o tema da minha palestra. Não sermos mais enganados por Brasília. Não admitirmos mais que a próxima medida de remendo em cima do orçamento público vai dar certo. Nada vai dar certo se não for feita uma transformação fiscal, que é muito mais do que um ajuste, é uma simplificação radical dos impostos no Brasil e, por outro lado, um controle estrito de todos os gastos públicos com limitadores de despesa, tal como nós fazemos em nossa casa quando o orçamento familiar está em crise. O governo que não admitir isso vai quebrar o Brasil e este governo está quebrando o Brasil. Seria, então, uma reforma fiscal para preservar a estabilização. Com certeza, a reforma, muito bem utilizado esse termo, muito mais forte do que um mero ajuste, plurianual na sua natureza, ou seja, não se trata apenas de estabelecer uma limpeza cosmética durante o ano de 2016, porque os nossos compromissos financeiros são trilionários, já não são mais bilionários. Apenas o que se gasta de juros este ano, juros, não para pagar a dívida, para rolar o nosso cheque especial do setor público, nós estamos gastando mais de 21 Copas do Mundo. Se eu continuar falando, vocês vão achar que eu é que sou mentiroso, mas são 21 Copas do Mundo. E nós, algum tempo atrás, nos preocupávamos se 12 arenas, mais alguns investimentos em mobilidade urbana, cabiam no orçamento do Brasil. Porque o brasileiro é ingênuo, ele acha que ninguém está fazendo uma conta de 21 Copas do Mundo. Ninguém seria capaz disso. É capaz, sim. E essa é a conta indigesta que está apenas para este ano. E uma outra igual para o ano seguinte. Portanto, nós estamos colapsando, sim. Isso é um verdadeiro Titanic que exigiria mobilização popular em protesto e uma rápida intervenção no campo econômico muito mais forte do que uma CPMF, ou 2, ou 3. O problema é de controle do dispêndio enlouquecido de Brasília. Realmente é a triste realidade que nós estamos vivendo. Solução. Só que não nos desesperemos. Se nós tivéssemos, vou usar um subjuntivo, mas temos que transformar isso para o presente indicativo. Nós precisamos agir rápido e exigir o direito de sobrevivência do povo brasileiro. E é isso que está faltando. Nós temos que sair da pasmaceira, nós temos que agir rápido em função da nossa própria sobrevivência, repito. Doutor Rabelo, foi muito bom lhe entrevistar, uma satisfação muito grande recebê-lo no Momento Jurídico. Um grande abraço. Obrigado a todos. Vamos conversar agora com o ex-governador Germano Rigotto, que também está participando como palestrante deste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças, juntamente com o ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Aode Cunha, irão palestrar. Que satisfação recebê-lo. Nos fala então sobre este tema tão empolgante, tão pontual, economia brasileira, não é?
tão debatido que está sendo? Bom, primeiro é uma alegria a gente poder participar desse 26º Congresso Nacional e Porto Alegre sediar o 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças, e eu fico muito feliz de estar aqui com o presidente Chardon. O trabalho que o Chardon vem realizando à frente da nossa entidade estadual aqui é muito importante, e o Congresso, que eu tive a oportunidade de assistir a abertura e hoje tenho a oportunidade de participar desse painel com a Ode Cunha, claro, procura aprofundar um pouquinho as questões relativas ao momento econômico que nós vivemos, as dificuldades que existem dentro do setor público, a necessidade de ajuste fiscal, o que impede às vezes o avanço maior de um ajuste fiscal necessário. Então é um tema que realmente exige uma abordagem ampla, mas que com os palestrantes que foram convidados aí, eu tenho certeza que nós temos condições de avançar e tirar um bom documento, resultado deste evento, desse congresso. Governador, o senhor vai destacar na sua palestra a iniciativa privada no desenvolvimento de projetos básicos. Nos fale um pouquinho a respeito. Na verdade, hoje o Estado, ele não tem recursos para investir na infraestrutura. E quando eu digo Estado, eu estou falando na União, sim, nos estados e nos próprios municípios. Não tem recursos para fazer os investimentos em infraestrutura necessários. O problema fiscal que os estados enfrentam dificulta a necessidade, aquilo que poderiam fazer mais em termos de estradas, de rodovias, na infraestrutura, tá? E o país precisa investir em aeroportos, precisa investir nos portos, precisa investir em ferrovias, em rodovias. Então, não existe outra forma do que trazer iniciativa privada para fazer investimentos que o Estado não tem recursos para fazer. Isso através de concessões, isso através de parcerias público-privadas. Eu não tenho a menor dúvida que dentro da realidade hoje fiscal da União e a realidade fiscal dos entes federativos dos estados e municípios, cada vez mais as concessões de serviços públicos e as parcerias públicos-privadas são muito necessárias para termos os investimentos necessários em logística, tá? E que hoje, no custo Brasil, a logística aparece com um pedaço muito grande do custo Brasil, são exatamente os problemas que temos na logística. Os problemas das deficiências nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos. Então tem que trazer iniciativa privada ao lado do Estado para fazer investimentos que o Estado não tem condições de fazer. Seria uma das alternativas? Essa, com certeza, é uma grande alternativa dentro da realidade fiscal da União dos Estados e Municípios. Ok, muito obrigada pela sua atenção. Sempre é um grande prazer recebê-lo no Momento Jurídico e um abraço. Eu quero agradecer essa oportunidade e, mais uma vez, dizer que eu estou muito honrado em participar desse 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigada. Vou conversar agora com a Ode Cunha, economista e secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, que participou juntamente com o ex-governador Germano Rigotto de um painel neste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças. Ode, o ministro da Economia, Joaquim Levy, afirmou que, feito o ajuste fiscal, a inflação deve ceder e permitir a queda dos juros da economia. Gostaríamos que o senhor falasse a respeito deste pronunciamento. Eu acho que ele faz sentido, é lógico. A grande dificuldade é justamente fazer o ajuste fiscal, que o ministro vem perseguindo a duras penas. Mas é uma verdade, se não houver um reequilíbrio sustentável das contas públicas, não há como sustentavelmente a taxa de juros também baixar. Então, fazer o ajuste fiscal é um pré-requisito, é uma pré-condição para ter juros mais baixos. Na sua avaliação, o problema está na credibilidade, está na política, na economia? Ou nos três? Eu acho que é uma combinação desses fatores, né? O país ele cresceu ao longo dos últimos anos num modelo que agora é reconhecido por todos como insustentável do ponto de vista das finanças públicas. Os gastos públicos cresceram acima da capacidade de financiamento da receita pública. Nós precisamos reequacionar isso, nós precisamos botar o gasto público dentro da capacidade de financiamento do país para que ele volte a crescer. Isso vai exigir não só uma capacidade técnica, como também muito diagnóstico e capacidade de articulação política para resolver esse problema. O tema não poderia ser melhor. A economia brasileira, expectativas, incertezas, expectativas, muitas perspectivas, enfim.
São incertezas normais de um período de instabilidade, como já se passou no passado também. A crise... Mas não tanto. Agora nós temos uma crise econômica mais aguda. Agora, a instabilidade ocorrer. Países emergentes, como o Brasil, muitas vezes passaram já por esse período. Nós tivemos lá a crise da Ásia no final da década de 90, choque do petróleo no final da década de 70, início da década de 80. É que agora parece que é um componente mais próprio nosso, né? Quer dizer, nós estamos com um problema doméstico do ponto de vista de equacionamento das finanças públicas e do gasto público, né? Com o mundo aí com alguns desafios, como China crescendo menos, isso nos afeta, mas é um problema mais doméstico. E que vai exigir também muito esforço político para ser resolvido. Sem dúvida. Muito obrigada, um abraço. Muito obrigado também. Cristiano Tatti, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional, também está aqui participando deste grande evento que está tratando da economia brasileira, expectativas, perspectivas, incertezas. Muitos assuntos estão sendo tratados numa época em que o Brasil está vivendo uma crise sem precedentes, secretário. O que a gente vê sempre aqui através das exposições, ontem do ex-ministro Malan, hoje através do economista renomado Rabelo de Castro. O grande problema é que quando se gasta além do que se tem, nós começamos a enfrentar problemas, né? Além disso, então, além dessa crise econômica que nós estamos vivendo, esgotamento de um ciclo econômico, nós temos uma crise política. E é um momento muito delicado, é um momento de se repensar o Brasil, mas me parece muito claro isso, que nós temos que ter aí uma perspectiva, primeiro, política mais clara, no que diz respeito ao cenário nacional, e nós temos que ter uma nova abordagem no que diz respeito ao gasto público. O gasto público, isso é no Rio Grande do Sul, isso é no Brasil, nós estamos gastando muito mais do que nós arrecadamos. E isso, o governador Sartori tem sido bastante claro nisso. Há 44 anos, nós vemos apenas com curtos intervalos, apenas 7 desses 44, a gente gastou menos do que arrecadou. E como é que se faz essa mágica? Vai se endividando, até chegar um momento em que não dá mais para se endividar, e aí nós temos inclusive que começar a pagar a conta, como nós já vimos fazendo. Então nós temos que repensar aí o papel do Estado, ele tem que ser, além de tudo, muito mais eficiente nos serviços que ele oferece à comunidade, e ao mesmo tempo ele também não pode tratar, vamos dizer assim, as coisas econômicas como se nós não tivéssemos um fundo, nós não tivéssemos um limite, que é aquilo que se arrecada. Então eu acho que todo o desafio é esse. Nós sabemos, nós já aprendemos que nas economias capitalistas do mundo, né, que é o que nós vivemos hoje, nós temos sempre que guardar esta máxima, que nós temos que ter um equilíbrio, né? Nós sabemos que também o excesso de tributação é uma coisa que compromete o próprio desenvolvimento econômico, no mais nós temos que ter esse controle orçamentário, sem perder de vista que a gente tem que assegurar fundamentalmente um Estado eficiente num país como o Brasil, para aqueles que mais precisam e que menos podem pagar pelos seus serviços básicos. Muito obrigada, secretário. Foi um prazer recebê-lo no Momento Jurídico. Muito obrigado. Encerramos aqui a nossa cobertura deste 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.